Bom dia, bom dia. Bom dia todo mundo. Como é que vocês estão nessa manhã de terça-feira? Bom dia, povo. Muitas pessoas já acordaram, outras já estão indo para o trabalho, outras arrumando crianças para ir para a escola. A nossa semana é assim, não é? Corrida sempre, sempre. E hoje eu preciso chegar bem cedo no trabalho, então antes de sair, né? Já tô arrumada aqui para ir, mas antes de sair eu ia dar um oizinho para vocês, falar um pouquinho com vocês. No início de semana é sempre bom, né? A gente conversar. Vocês sabem que hoje tem barquinho, não é? Hoje tem barquinho com Gibele à noite, às 9 horas. Nós estamos juntos navegando com o Gibele no barquinho dele. Para mim é sempre um grande prazer estar com o Gibele, né? É meio que a gente faz um encontro bem informal mesmo, para falar sobre o Evangelho, para falar sobre as coisas de Jesus, para falar sobre tudo, né? Então hoje tem barquinho, amanhã tem Max Lânio no YouTube e também para as pessoas que forem para o passe presencialmente. Então quem for para o passe presencialmente tem Max Lânio, depois o passe, depois a sopinha, tá bom? Se Deus quiser, estarei lá para tomar o passe também. Quase sempre eu procuro ir nas quartas-feiras, né? Porque é ali que a gente toma um passe. Vou pessoalmente também no passe. Então, na quarta tem o Max Lânio. A agenda de fevereiro já está colocada aí para vocês. Tem muita coisa boa também. Em março tem Deninho. Procurar bem as coisas que eu assisto, eu procuro bem os palestrantes que eu assisto. É claro que às vezes a gente se decepciona às vezes com algumas pessoas, isso é normal, né? Isso é normal na caminhada, seja ela dentro do espiritismo, seja ela no catolicismo, seja ela em qualquer religião. Mas de uma linguagem muito boa de se escutar, de se pensar, de se raciocinar e ao mesmo tempo muito repleta de sabedoria. Então, o Deninho vem pra gente em março também, eu fiquei muito feliz. Estamos fechando com o Tiago também, que faz stand-up e também faz palestras, Tiago Espiritismo, para abril ou para junho, né, ou para agosto. Estamos fechando data com o Tiago também. Então tem muita coisa boa vindo pela frente. Eu disse para vocês que tem vários projetos em andamentos, né? Então eu estou muito feliz com a nova projeção na casa, né? Pessoas. Então, por exemplo, a gente vai começar a abrir cursos. Curso de inglês, curso de pintura de mandala, curso de crochê, curso de várias coisas, né? A gente vai fazer curso de várias coisas para a comunidade, gratuitamente, e para aqueles, né, que têm condição de pagar, vão pagar apenas o material para outra pessoa que não tem condição de pagar. É uma forma da gente poder, né, viabilizar esse curso também para pessoas que não têm condições que querem, né, que querem participar do curso. Quem tiver condição vai pagar o material de outra pessoa que não tem condição. Quem não tiver condição vai entrar e a casa vai custear. Entenderam como é que vai ser? A gente vai tentar fazer o bem que o curso, né, seja bem sustentável, autossustentável. Então a gente quer fazer pintura de mandala, fazer as velas, né? As velas que são feitas na Casa da Caridade, por exemplo, pela Valéria, vão ser ensinadas também nesse curso. A gente vai ensinar a fazer caneca, a gente vai ensinar a fazer muitas coisas. São coisas que as pessoas saem dali e já podem procurar um trabalho, uma coisa para fazer. Então, a gente também vai fazer na cozinha, né? Estamos procurando um chefe, um cozinheiro profissional que possa nos fornecer esse curso, né? Para que a gente forneça para as mães da comunidade ou para aquelas pessoas que desejam participar. Curso para bolos, para doces, para salgados, né? Um curso realmente profissionalizante. Então, você que é chefe de cozinha, você que está, ou você que tem outras habilidades que podem passar para outras pessoas para ajudar, nós estamos esperando você. A casa tem uma sala de aula
enorme, maravilhosa, né? Maravilhosa ali, que dá muito, muito, muito bem para comportar isso. Então, a gente quer abrir curso de inglês. Se você for professor de inglês, entre em contato conosco também, para que a gente possa, né? Isso mesmo, para que a gente possa viabilizar esses cursos também. Então, é muitas coisas que a gente está pensando. Tem as viagens já programadas, que ainda não coloquei no Instagram, porque estamos fechando data, fechando as coisas que tem que fazer. Tem Despertar comigo, dia 26 agora. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Tem lives com centros espíritas. A gente está fechando data, a gente está fechando tudo direitinho para programar. Então, esse ano a gente está repleto de muita coisa. Tem uns cursos online que vão melhor. Vamos ver se vai ficar melhor com essa internet do que com a outra. Então, assim, tem os cursos online. Tem os cursos online, que será o Flamarion, Geraldo Kern, Patrícia, que irão fazer esses cursos online. O Flamarion já fez o que é o Espiritismo, a gente está esperando o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios, a Gênese, tudo esse formado por cursos online que vocês podem participar também, tá bom? Então, esse ano é um ano de muito trabalho e de muito estudo. Por que esse ano é de muito estudo? Porque é uma preparação para os próximos anos. A gente precisa estudar, todos nós, para se preparar sempre, né? Para se preparar sempre para ajudar os outros. Então, faz parte também. É claro que a gente ama as cartas, a gente ama os recados, a gente ama toda a comunicação mediúnica, mas é necessário o estudo, é necessário o trabalho, para que a gente possa, né? Para que a gente possa conduzir da melhor forma possível essas comunicações também. Faz parte do processo de entendimento, faz parte do processo de aprendizado. As cartas ainda não estão com... Deixa eu ver aqui, eu vou falar com você, Isabel. As cartas ainda não estão, né, com a data marcada, mas por hora, vai ser por agora nesse semestre, aí a gente já vai marcar, esperando o Daniel também, e passar para vocês, tá bom? Ah, tá. Olha, Isabel Cavalcante, um beijo, querida. Mayra, eu estou sofrendo uma injustiça. Espero orações que isso acabe. Isabel, primeiro ponto que eu tenho que te falar sobre injustiças é que nós não podemos prever o comportamento das outras pessoas em relação a nós. Isso é fato. Quando a gente estuda o estoicismo, a gente estuda que tudo aquilo que não está sob o nosso controle, a gente não tem muito o que fazer. A gente precisa cuidar daquilo que está sobre o nosso controle. O que está sob o nosso controle pertence a nós. O que não está não pertence a nós. Então, não é racional que a gente sofra por algo que não nos pertence. Porém, nós somos humanos, nós temos inúmeros sentimentos dentro de nós e isso faz com que a gente reaja às coisas que são injustas conosco, né? A injustiças... E a palavra injustiça, gente, vem justamente do que não é justo, do que a gente acha que não é justo conosco, né? Injustiça. Quando a gente sofre essas injustiças, o primeiro padrão que nós temos é de querer revidar, é de querer se vingar, é de querer, né, pagar com a mesma moeda. Isso é o padrão normal nosso. Esse é o nosso padrão normal. Mas o que o Cristo requer de nós é um padrão acima disso. O que a gente está buscando é evolução. É duro, é difícil, né? É difícil. Só que, o que acontece? Por experiência própria, eu posso te dizer que algumas pessoas, elas têm ou problemas espirituais, ou problemas emocionais, ou problemas mentais. Tem vários tipos de problema que o ser humano pode comportar e todos eles necessitam que esta pessoa busque ajuda, porque senão não tem como.
A pessoa precisa reconhecer e buscar ajuda. Nem todos fazem isso. Algumas pessoas acostumaram tanto com o mal, acostumaram tanto com a ideia de novela, de que a pessoa que é esperta, a pessoa, né, a pessoa que faz falcatrua, a pessoa que faz coisas erradas sai melhor, porque, como eu sempre digo para vocês, o ódio vende mais, a raiva vende mais, a mentira vende muito. Tá aí uma coisa que vende é mentira. Então, a pessoa está tão acostumada com isso, se dando bem de forma tão errada, que ela nem acredita mais que isso é ruim. Tem pessoas que mentem e acreditam na própria mentira. Isso faz parte de um processo, muitas vezes, psicológico, um processo mental, um processo espiritual. Então, não adianta, de jeito nenhum, você perder sono, perder vida, perder tempo, que é um recurso assim esgotável, com pessoas que ainda não acordaram para a espiritualidade, que ainda não acordaram para a vida, né? Para a vida de uma forma geral. O que você pode fazer, além das orações, claro que isso é verdade, né? Precisamos orar por essas pessoas, precisamos pedir a Deus por essas pessoas, precisamos desejar felicidade a essas pessoas, porque às vezes, quando essas pessoas conseguirem a felicidade, ela deixa a vida dos outros em paz. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a nossa parte é orar por eles, né? É orar por eles. Isso é fácil? Claro que não. A teoria da facilidade vem justamente de quê? A teoria da facilidade vem justamente desse perdão religioso que nos obriga a perdoar sem que a gente esteja pronto. Mas o verdadeiro perdão é o dia a dia. O verdadeiro perdão é o acordar todo dia e odiar cada vez menos. Esse é o verdadeiro perdão. Então, a nossa parte é sempre nos policiar, é sempre nos reformar, porque dificilmente nós vamos conseguir fazer isso com as pessoas. Dificilmente você vai mostrar para uma pessoa que está doente espiritualmente que ela está doente psicologicamente, espiritualmente, né? É difícil, mas você pode mudar o seu comportamento. Pessoas injustas, pessoas maldosas, pessoas fofoqueiras, pessoas odiosas, né? Pessoas desse tipo sempre irão existir. Uma se cala, outra se apresenta, porque faz parte, né, do dia a dia. O que é que você pode fazer? Mudar a si mesmo, não mudar as outras pessoas. Mude a si. Comece a se importar cada vez menos com essas coisas. Comece a entender que o seu esforço para se importar com elas só traz para você sofrimento. Não se importe, simplesmente não se importe. Se você está sofrendo uma injustiça e você conseguir sair dessa injustiça, seja no trabalho, seja em casa, faça. Se não, continue sua caminhada. Não espere dos outros nada, mas espere de você que você continue no caminho certo. No caminho certo. Somos nós que precisamos traçar o caminho certo. Você não pode obrigar ninguém a andar pelo caminho correto. Você só pode fazer para você mesmo. Faça para você mesmo. Isso eu aprendi muito, né? Eu aprendi muito. Com as histórias da vida também. Não só com a doutrina, não só com a religião, mas com o dia a dia. Eu aprendi a me importar cada vez menos com palavras maldosas, com pessoas maldosas. Eu acordo de manhã e penso, meu filho, eu tenho tanta coisa para fazer, tanta coisa para fazer. Eu tenho um trabalho profissional, eu tenho um trabalho espiritual, eu tenho meus estudos, minhas pós-graduações, minhas faculdades, meus filhos, né? Meus filhos, eu tenho minha casa para cuidar. Eu tenho tanta coisa, eu tenho a casa da caridade para cuidar, eu tenho minha mente, meu físico para cuidar. Eu não tenho tempo para pensar em pessoas odiosas. Então, todo o tempo que eu tenho, eu gasto com o quê, né? Eu gasto com vocês, eu gasto com a caridade, eu gasto com minha família, eu gasto com o meu intelectual, eu gasto com o meu espiritual. Eu não tenho tempo para me importar, para dar uns sequer segundos a quem não me conhece, a quem praticou injustiça. Então, faça isso, use o seu tempo para você. E se ainda está te machucando, né? E se ainda está te machucando, procure não pensar nisso. Procure não focar nisso. Foque em outra coisa, que com o tempo, você vai desfocar dessa injustiça. Injustiças sempre acontecerão,
Mas a gente precisa entender que não há injustiçados. Ai, Mara, está dizendo que eu mereço? Nós não conhecemos as nossas vidas passadas. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, quando eu sofro alguma injustiça, alguma coisa assim, eu fico pensando, bom, isso faz parte do meu burilamento, faz parte do meu melhoramento, faz parte da minha evolução. Agora, gente, tem que entender que existem injustiças e existe o padrão do mal, né? Porque não adianta a gente colocar só nas pessoas maus o título de doente psicológico, ou de doente psiquiátrico, ou de doente, né, espiritual. Procurar uma desculpa para essas pessoas que são maus. Às vezes a pessoa só é mal. Às vezes ela deixou que a maldade penetrasse dentro dela e ela agora só sabe trabalhar com a maldade, infelizmente. Então a gente não tem como tirar das pessoas maus a sua maldade e colocar uma desculpa. Alguém falou sobre alguém que assassinou seu filho. Veja bem, isso passou de uma injustiça. Isso é uma maldade terrível. Isso é uma maldade terrível. Então a gente não pode tirar dessa pessoa a maldade que ela teve e colocar a culpa em uma doença que provavelmente talvez ela nem tenha, né? Talvez ela nem tenha. Agora, o que é necessário? Nesse caso específico que eu estou falando do assassinato de alguém, né? Veja bem, é muito fácil eu vir aqui na internet e dizer, perdoe, acorde e já perdoe. Não é porque é isso que as religiões pregam, né? O perdão religioso é aquele perdão que é praticamente simultâneo, que eu não sei quem é que consegue além de Jesus. Eu desconheço uma pessoa que sofre um mal tão grande como esse e já acorde o outro dia perdoando, e já acorde o outro dia capaz de abraçar o assassino do seu filho, o assassino de alguém que você tanto ama. Você não consegue fazer isso, né? Então eu não vim aqui pregar mentiras, eu vim aqui pregar a realidade. Nesse caso, eu sempre digo, Eclesiastes na Bíblia diz, há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Às vezes ainda não é seu tempo de perdão, às vezes você ainda não está pronto para perdoar. Mas você vai se policiar para não odiar. Você vai se policiar para praticar esse perdão no tempo certo, no tempo de perdoar. Para algumas pessoas hoje não é dia de perdoar, hoje é dia de chorar. Para algumas pessoas hoje não é dia de perdoar, hoje é dia de centrar. Para algumas pessoas hoje não é dia de perdoar, hoje é dia, muitas vezes, de odiar, porque faz parte do processo humano. E o processo humano do perdão passa por todas essas fases. Então, para as injustiças há um tipo de perdão e para a maldade requer um perdão crístico. Não é mais um perdão religioso, não é mais, é um perdão crístico. O que é o perdão crístico? É realmente praticar o perdão de uma forma que você olhe para aquela pessoa, que você lembre do que aconteceu e não te doa mais. Existem outras coisas, mas isso não é de uma hora para outra, isso seria uma mentira, né? Isso seria uma mentira pregar uma coisa dessa aqui. É todo dia, um pouquinho, até que você perdoe. Tem perdão que você leva um mês, tem perdão que você leva um ano, tem perdão que você leva 2 anos, tem perdão que você leva 10 anos. E isso faz parte de você ir buscando todo dia. É o que eu faço. Quando eu acho que tem alguém que eu precise perdoar, que dificilmente eu acho isso, porque eu não levo as maldades para dentro de mim a ponto de ter que perdoar, é muito difícil mesmo. Mas quando eu precisei exercer o perdão, foi todos os dias praticando. Até que um dia eu olhei, né? Eu olhei para aquela pessoa e disse, ela realmente está perdoada. Eu sou capaz de abraçá-la e abracei. Então, perdão é todo dia, perdão é no tempo de Deus mesmo, perdão é a gente se modificando, não se force. Quando a gente se força para fazer uma coisa, ela não sai realmente natural, né? E aí já não é perdão, é uma forçação para a sociedade, é uma forçação para uma santidade que não existe, santo só Jesus Cristo, e é uma forçação para você. E aí vai mexer com o seu psicológico e com o seu mental, né? E com o seu mental. Portanto, é preciso que seja o dia a dia. Há pessoas que perdoam com mais facilidades, né? E há outras pessoas que não. Agora tem que saber o que você está perdoando com facilidade. É questão de perdão ou é de sabor? Porque se for de sabores do dia a dia, isso não é questão de perdão. Isso é questão de desculpa. Tem uma diferença. O eu te desculpar ou eu te perdoar. Para mim,
todos os atos que são dignos de perdão são aqueles que ferem o espírito profundamente. Por exemplo, o assassinato de um filho fere o espírito profundamente. Isso requer o quê? O exercício de perdão. Agora, falou mal de mim, falou mal no meu trabalho, me traiu, assim, passou a perna em mim, em dinheiro. Isso é questão de desculpa. Para mim é questão de desculpa. Dissabor não é perdão, dissabor é desculpa. Perdão é algo que fere realmente o seu espírito, é algo que fere o seu espírito. E é bom fazer esse tipo de diferenciação para você não ficar sofrendo tanto todos os dias com pequenos atos das pessoas, né? Não sofra com pequenos atos de ninguém. Todo dia eu acordo para mudar, né? Para mudar a mim, para mudar coisas, né? Dentro de mim. A Isabel pergunta, Mayra, você é espírita e também psicóloga? Ô, Isabel, eu sou espírita, né? Eu sou espírita, uma médium espírita e não sou psicóloga ainda. Minha profissão é o direito, eu trabalho no órgão público e exerço o direito. Mas venho me preparando para exercer a psicologia. Estou terminando a faculdade de psicologia, me formei em psicanálise, então tenho um curso de psicanalista. Terminei uma pós-graduação em neurociências e comportamento. Estou terminando uma pós-graduação em filosofia e espiritualidade. Terminando teologia também, o curso de teologia. E iniciei um curso de tanatologia, né? Morte e morrer. E iniciei também um curso pela PUC também sobre psicopatologia, tá bom? Então, assim, eu venho me preparando para isso. Em breves tempos, eu vou deixar essa outra profissão e integrar a profissão que eu realmente quero. Mas psicologia, psicanálise, tudo isso entrou na minha vida para que eu pudesse atender melhor todo mundo, vocês na Casa da Caridade também. A forma de falar com as pessoas, né? A forma de lidar com tudo isso foi o que me levou a esta área, tá? Mas minha profissão ainda é o direito, ainda são as ações, né? Os processos. Eu tenho uma sociedade de advocacia com outros advogados também. Então, minha área ainda é o direito, mas futuramente vai ser a psicologia, sim. A Neila pergunta, Mayra, qual é o provável tema do seu TCC? Neila, meu provável tema de TCC com certeza envolve, né, talvez psicologia e a espiritualidade, a psicologia dentro da espiritualidade, ou a psicologia dentro das religiões, ou quais são as consonâncias entre psicologia e espiritualidade, psicologia e religião. Vai ser sempre assim nesse sentido, né? Vai ser sempre assim nesse sentido, porque é o que eu vivo. Eu ainda trabalho no órgão público, sim, né? Mas cada vez mais eu sinto a necessidade de expandir meus conhecimentos, de mudar a minha área de trabalho. Então é um projeto aí que está para acontecer, é um projeto que tá tá no meu dia a dia, né? A Jean pergunta, Mayra, você como advogada defenderia um criminoso? Jean, a minha área não é criminal, né? O direito, ele tem diversas áreas. A minha área não é criminal. Porém, todas as pessoas que trabalham na área criminal, elas não defendem o ato, elas não defendem o criminoso. As pessoas confundem muito e há um julgamento muito errado, né? O que elas fazem é exercer o direito de defesa que está dentro da Constituição. Quando eu estudava na faculdade, muitas pessoas falavam sobre isso, né? Sobre quando saísse da faculdade, se elas teriam a capacidade ou a coragem disso. E um professor meu falou uma coisa que eu marquei para sempre, né? Sabe aquela história de bandido bom é bandido morto? Aquela história de que, né? Aquela história de que não é bom defender uma pessoa que cometeu tal ato.
Ela funciona quando o filho não é seu também. Há o filho dos outros e há o seu filho. Bandido bom é bandido morto, mas sendo seu filho, isso serve também? É isso, né? É isso que a gente sempre procura saber, né? Dentro da gente. Bandido bom é bandido morto, mas serve também se for o seu filho? Ou se for o seu filho, ou se for um parente seu, você desejaria que eles tivessem pelo menos a condição de defesa? Porque, na realidade, quem julga, quem aplica a pena não é o advogado criminal. Quem julga, quem pratica a pena é o magistrado, é a promotoria, são as provas que tem no caso. Então, isso é pensando de forma racional. Mas não, a minha área não é criminal, certo? A minha área não é criminal. Agora, entendam que existem pessoas que entram lá dentro de forma errônea e que por muitas vezes falta de condição de um bom acompanhamento jurídico permanecem lá, né? Permanecem lá por muito tempo. A gente vê casos desse tipo também. Há falhas no sistema. Então, e outra coisa, né? Também tem que se pensar que esses atos não são pelos advogados aprovados, não. O advogado entra numa causa para tentar dar o processo mais justo possível. Isso é um lado profissional. Quem entra numa causa dessa não julga o ato da pessoa. Agora, cada advogado também pode entrar lá, olhar o processo e definir se vai pegar, né? Se vai pegar a causa ou não. Várias causas que eu peguei no início, quando eu só advogava, várias causas eu escolhi por atuar ou escolhi por não atuar, faz parte. Mas eu vou contar um caso para vocês, isso já do direito, né? Não tem nada a ver com a espiritualidade, mas chega a ter a ver com a espiritualidade, de um caso que eu atuei apenas no momento do inquérito, né? No início mesmo, nem foi no inquérito todo, né? Eu estava em casa, era mais ou menos umas 9, 10 horas da noite. Um amigo do meu esposo me liga e fala assim que precisava de um advogado para ir ajudar um cunhado dele que havia sido preso, né? Entrou numa operação, a polícia estava fazendo e essa pessoa estava nesse local. E ele foi junto com todo mundo que estava passando por essa operação. E nesse caso aí, deixa eu ver a hora aqui. E nesse caso aí, quando a polícia vai cumprir os mandatos e tudo, ela apreende todo mundo, ou todos que estão por ali, ou quase todos. Por quê? Porque precisa pegar todo mundo para ver, aí, distinguir, mas precisa levar todo mundo. E às vezes, nesse levar todo mundo, alguém passa desapercebido, está no lugar errado, na hora errada, ou praticando alguma coisa, né? Nesse caso, tinha um vício em droga e estava ali não vendendo ou não junto com as pessoas, mas estava ali comprando, né? Viciado em droga. E ele foi preso junto com essa operação que era comboio de alguma coisa e que pegou muita gente estava fazendo coisa errada também. E, gente, quando eu cheguei lá, que eu fui conversar com ele, que eu fui conversar com o delegado, e aí foi um favor que eu fui fazer, né? Meia-noite, fui conversar com o delegado para saber o que estava acontecendo, ele me explicou isso. Resultado, a pessoa da qual eu fui visitar a pedido desse amigo lá na delegacia, fui ver o que estava acontecendo, era final do ano, então ele ficou preso, desceu para o presídio, ficou preso dezembro e janeiro. Só foi solto aí um pouco antes do carnaval. Ficou 2 meses lá. Para depois, né? Depois que ficou comprovado que ele nada tinha a ver. Houve uma coincidência de carros, houve uma coincidência, né, de pessoas, de imagem, e ele acabou ficando tudo isso preso. Então eu pergunto para vocês, é necessário que tenha uma defesa nos processos? É necessário. Os advogados que vão a esses processos, muitas vezes eles vão, né, com o intuito de fazer a defesa jurídica, eles não vão julgando os atos, mas existem, tá? Eu dei esse exemplo para vocês,
Existem casos assim. Então, é uma forma profissional, mas muitas vezes é a sorte de muitas pessoas que estão ali, tá bom? Tem muita gente dentro do sistema que precisava de uma ajuda jurídica, né? De uma ajuda jurídica ali dentro. Então, não julgo, é a profissão, é tudo isso. Mas eu não advogo no criminal, tá bom? Eu não advogo no criminal, minha área é administrativa, minha área é civil, né? Minha área é família, e minha área está muito voltada ao direito público agora, né? Dentro do órgão que eu trabalho e antes mesmo eu já trabalhava com PAD, processo administrativo disciplinar. Então não é minha área, mas eu não julgo não os colegas que fazem isso não, porque é profissão e todo mundo merece uma defesa, né? Seja ela técnica, jurídica, quem vai julgar, quem vai saber direitinho junto com as provas é o promotor que vai mostrar as provas, é o juiz, né? Que vai analisar, tá bom? Então, eu não pegaria um caso assim porque eu não trabalho no criminal, não é a minha área. Mas tenho colegas que trabalham sim e já passaram por maus bocados, né? Mayra, você já teve que defender um caso no qual você teve influência do seu mentor espiritual? Joyce, tive sim, vários casos de família que eu atuei, eu tive muita ajuda espiritual. Muitas vezes, né, tive muita ajuda espiritual, muitas vezes até para ajudar ali, teve casos de separação, por exemplo, de divórcio, que eu tive muita ajuda espiritual, que começou numa confusão muito grande, numa briga muito grande, mas você age no jurídico, mas não deixa também de conversar, de ajudar ali, e no final dava tudo certo. Então, eu não tenho como tirar a mediunidade de mim, ela vai comigo onde eu vou, né? Não tem como, eu vou para o trabalho agora, eu vou tirar. Até no meu próprio trabalho lá, muitas vezes eu tenho que usar do espiritual para ajustar as coisas, para, né, alguns atritos, algumas coisas que acontecem ali dentro, ser sempre uma pacificadora. Então, sim, dentro da minha profissão também a espiritualidade me ajuda muito, me ajuda no que falar, como agir, né? Não faz por mim, mas me ajuda muito. Então, não tem como, né? Tirar. Não tem como a gente tirar a mediunidade para ir trabalhar. Isso não acontece. Então eu levo ela para onde eu for. E eu ajo como espírita onde eu for. Eu sou espírita em qualquer lugar. Eu sou espírita no meio de uma festa, eu sou espírita dentro do meu trabalho profissional, eu sou espírita dentro do hospital, eu sou espírita dentro de uma delegacia, se precisar ir. Eu sou espírita em qualquer lugar. Então, qualquer profissão, desde que seja honesta, ela é válida, ela é abençoada. Basta que você haja com caráter, basta que você age, né, fazendo o bem dentro de onde você vai, com ética, que tá tudo certo. Toda profissão digna, né? Toda profissão é digna. Sobre os golpes que estão aplicando, eu já coloquei, né? Lá no feed, já pedi para colocar, a Everton colocou, tem muitas coisas lá informando sobre o golpe. Gente, eu já abri boletim de ocorrência, tá bom? Ficou fácil de saber quem estava aplicando os golpes, por quê? Porque essas pessoas pediam Pix em nome próprio, então sai o nome da pessoa no Pix, né? Sai o nome das pessoas que estão recebendo o Pix. E com isso, as pessoas têm nos enviado esses comprovantes, essas conversas pelo WhatsApp, e a gente tem colocado tudo dentro do boletim de ocorrência. Nós já abrimos o boletim de ocorrência, tá bom? Eu nem sei dizer para vocês o que uma pessoa dessa pode pensar, o que leva ela a fazer isso. O que eu sei é que a justiça de Deus é magnífica, né? E a justiça, né? E a justiça do homem também é feita para agir. Então, a gente está tomando a providência da nossa parte. Não caiam no golpe. Eu sempre disse desde o início, a Casa da Caridade não cobra nada. Eu não faço psicografia online, nem à distância e nem caminho pelo WhatsApp, tá bom? Não caiam nesse golpe. Assim que vocês virem, denuncie. Continuem denunciando as páginas que estão aplicando esse golpe. Para que o Instagram, para que o Facebook, para que os sites caiam, né? Para que os sites caiam.
E é só orar por esse povo, né? É só orar por esse povo, porque esse povo está merecendo de oração, mas está precisando também passar pela justiça, né? Está precisando passar pela justiça da terra também. Olha, quero falar com vocês um assunto muito importante. A casa já está pronta. Faltam muitas coisas ainda, mas esse já não é mais, né? Esse já não é mais o nosso projeto urgente. A gente tinha que colocar piso, a gente tinha que fazer várias coisas, só que não é mais o que a gente está fazendo como urgência. Isso aí a gente vai fazendo aos poucos. Nós precisamos voltar a os projetos. O mês de fevereiro está muito difícil para completar o projeto e eu preciso de ajuda de vocês. Compartilhem os projetos da casa. Eu estou precisando, o mês de fevereiro é curto, então eu estou precisando pagar, né? Eu estou precisando pagar a questão dos exames, a questão do Flor de Mandacaru, que entraram pensionistas novos. Entraram mais 400 marmitas por sábado e por terça-feira. Mais um dia de lanche. Então a gente está precisando, né? A gente está precisando arrecadar para cumprir os nossos projetos desse mês. Então, eu venho aqui pedir para vocês, nos ajudem, peçam, compartilhem os projetos, sejam para pessoas de qualquer religião. Isso não tem nada a ver mais com a questão de religião, mas com a questão de caridade. A gente precisa continuar levando os projetos. Então, esse mês está muito difícil e eu preciso que vocês nos ajudem. Não é para a obra, é para os projetos mesmos. A gente aumentou os projetos esse ano e a gente precisa muito da colaboração de vocês. Eu, particularmente, detesto pedir, é uma coisa que eu não gosto, mas é uma coisa que eu preciso, né? Esse projeto só é custeado com a ajuda de vocês. A gente não tem um padrinho, a gente não tem convênios com o governo, a gente não recebe verba de governo nenhum. Isso é uma coisa que desde o início o mentor orientou e eu cumpro à risca. Então, é a ajuda de doadores como vocês que fazem com que os projetos continuem. Então, por favor, nos ajudem. A gente está precisando das cestas, a gente está precisando custear os exames médicos e os remédios. E a gente está precisando fazer compra para o enxoval. Porque a gente já teve que tirar do enxoval para colocar nas marmitas. Aumentaram 400 marmitas. Nós estamos fazendo 1.150 marmitas todo sábado, tá bom? Por favor, nos ajudem, compartilhem. Vamos tocar esse projeto e fazer com que ele cresça mais. Esse mês, por exemplo, eu ia tentar fazer a compra dos tênis para as crianças, mas a gente não conseguiu. É uma coisa que eu vou tentar fazer em março também. São 1.300 pares de tênis, tá bom? A gente precisava arrecadar material escolar, então tudo isso ainda não é possível, porque a gente não está em condições nesse momento. Hoje é dia 11 e a gente precisa lidar com esses gastos, tá bom? Vou responder a última pergunta para ir trabalhar, eu tenho que chegar cedo hoje. Mayra, por gentileza, trabalha em um lugar que não vê com bons olhos a religião Umbanda. É errado eu esconder que sou espírita? Jonas, veja bem. O mundo ainda é muito preconceituoso. Nós já evoluímos muito. Mas o mundo ainda é muito preconceituoso. E nós precisamos viver dentro desse mundo, nós precisamos trabalhar, que é o seu caso. Nós precisamos ter uma profissão para sustentar, né, com dignidade a nós e a nossas famílias. Existe muito nas outras religiões a questão de dizer, não negue a Deus. Eles confundem a questão de negar a Jesus, né, como Pedro negou, no momento em que poderia ser morto se dissesse que estava com Jesus. Então usam isso para dizer, não neguem a Jesus, não neguem a Deus. Mas veja bem, algumas pessoas que levam isso a pé da letra, como em outros países também, que são bem mais preconceituosos com os cristãos, acabam morrendo. Quantas vezes você já não viu alguém degolado lá no Oriente Médio, por conta de se dizer cristão e assumir essa cristandade lá? E acaba morrendo e acaba sendo degolado. Então, Jesus não quer isso nosso. A nossa prova de que nós somos cristãos, a nossa prova que nós somos bons religiosos, ou bom espírita, ou bom bandista, ou bom católico, não é simplesmente enfrentando a violência de uma forma que a gente sabe que a gente não vai vencer, né? Em nome disso, porque Jesus não requer de nós sacrifícios. Às vezes, algumas vezes você vai precisar fazer isso mesmo. Aí eu vou dar o meu conselho pessoal da Mayra, o que eu acredito,
Não é o que o Espiritismo fala ou o que qualquer outra religião fala. Você precisa desse emprego, você precisa continuar trabalhando. O que vai te mostrar que é bom espírito é sua conduta. E com o tempo, com uma conduta boa, e se um dia você achar uma necessidade de dizer isso, ou se alguém descobrir, vão ver que o exemplo de um espírita é um bom exemplo, de alguém que só faz o bem, de alguém que tem caráter. Mas se você precisa do emprego, como todo mundo precisa, não precisa botar uma bandeira ou uma placa que você é espírita. Tenha conduta de espírita, mas fique no seu emprego. Seria muito fácil eu vim aqui dizer, não, você precisa revelar que é espírita a qualquer custo. Isso é irresponsabilidade emocional, afetiva e religiosa. Não, você precisa ser um bom bandista. Se você é um bandista, seja um bom bandista. Você não precisa ter uma placa na sua cabeça dizendo isso de forma nenhuma. Parece uma reafirmação do que você precisa fazer na prática. Então, se você precisa do emprego, se você gosta de trabalhar lá, não precisa isso, não precisa de sacrifícios em nome de Jesus, tá bom? Eu tenho que ir, senão vou me atrasar. Um beijo grandão, nos ajudem no projeto, compartilhem, eu amo todos vocês. Tô atrasada. Beijo.